Eu só não gravei a primeira parte da aula porque foi trabalho e eu dei a explicação no áudio do grupo. E Eu vi. aí eu fiquei só para suporte, então por isso que eu não gravei a clínica cirúrgica, tá? Mas as próximas fica tranquilo que eu sempre vou gravar. Eu fico super agradecido, professora. Muito obrigado. Gente, tá todo mundo vendo minha tela? Sim, Deixa eu ver se tem mais alguém querendo entrar. Não. Vocês me chamam se alguém não tá conseguindo entrar, tá? Bom, vamos lá, pessoal. Hoje a gente, conforme eu disse, vou começar tudo de novo. A gente vai falar sobre hemoterapia, que é uma aula sobre suporte durante a transfusão. Seja transfusão de sangue, seja transfusão de plaquetas ou qualquer outro tipo de concentrado que a gente tem dentro do sangue. Vocês se lembram que na última aula a gente estava conversando sobre anemias, certo? E aí, durante aquela aula de anemias, a gente viu um pouquinho sobre tudo que é composto o nosso sangue. Entre eles, a gente viu que tem plasma, a gente viu que tem hemácias, que tem glóbulos brancos, né? As hemácias é a mesma coisa que os glóbulos vermelhos, e por aí vai. Então, a gente tem vários elementos dentro do nosso sangue. E a gente pode ter também a transfusão de todos esses elementos. A gente não tem só a transfusão, que é aquela bolsa de sangue que vocês já conhecem, né? Que é o vermelhinho. Aquela bolsa vermelha é a transfusão de concentrado de hemácias, certo? Mas a gente pode ter diversos outros tipos de transfusão, como, por exemplo, transfusão de plaquetas. Alguém aqui já doou plaquetas, gente? Não sei se alguém aqui já doou. Não. Não? não. Ah, espertinhos. Bom, quem ainda não doou plaquetas, né, poderia tentar uma vez ir lá no banco de sangue. Só que eu já aviso para vocês que se vocês acham que a transfusão de sangue, a agulha é grande e grossa, é porque vocês não viram a transfusão de plaqueta. O negócio é desse tamanho, né? E demora um pouco mais. Então, por conta disso, a gente vai até conversar um pouquinho depois. Esse tipo de transfusão carece muito mais de doadores. A gente quase não tem doação do transfusão de sangue, doação de plaqueta, então é pior ainda, tá? Bom, pessoal, caso vocês tenham alguma dúvida, liguem o microfone, tá? Porque eu não tô vendo o chat de vocês, aí eu não consigo ver as dúvidas. Bom, dando prosseguimento então, pessoal, a prática de transfusão já é uma prática muito antiga, que a gente vê aí desde do início da evolução da sociedade mesmo. Antes, ela era muito conhecida como uma prática mística, que tinha a ver com magias, bruxarias, e não era uma prática vista com bons olhos. E a gente tem hoje também, né, a presença de algumas religiões, como por exemplo o Testemunho de Jeová, que são pessoas que não aceitam esse tipo de transfusão. Então, a partir disso, a gente precisa rebolar e dar o nosso jeito, porque o paciente também não dá para ficar desassistido. Ai, professora, mas se ele não aceita transfusão, vamos tentar outras opções. A gente tem outros suportes. A gente conversou um pouquinho disso na aula passada, sobre aqueles medicamentos que aceleram a produção de hemoglobina, lembram? Que eu até comentei da Noripurum, acho que eu falei da Sim. Noripurum com vocês, né? Então aí a gente tenta outras alternativas, né? Quem conseguiu, por exemplo, ver o vídeo que eu mandei no grupo, vocês podem ter observado que tem um tipo de transfusão que se chama autóloga, que é quando sai o sangue do próprio indivíduo, né? Passa por todo um processamento e depois volta para ele mesmo. Então, essa seria uma alternativa, por exemplo, para um paciente testemunho de Jeová que vai fazer uma cirurgia, né? A gente pode, às vezes, tentar ver essa opção. Bom, então, essa prática, gente, já é antiga, vem desde o Império Romano. É claro que lá naquelas épocas, isso eu vou passar um pouco mais rápido, tá? A prática não era realizada de uma forma certinha, adequada, com higiene e tudo mais. E com isso as pessoas elas tinham várias reações. Vocês acham, pessoal, que, por exemplo, a transfusão é uma coisa simples?
Será que tem algum risco eu administrar um concentrado de hemácias no paciente? O que vocês acham? Você acha que tem algum risco envolvido? Eu acho que tem, professora, por ser um procedimento evasivo, é, vai, é algo que vai direto para a corrente sanguínea do paciente. Se não souber ter uma técnica adequada, pode levar bactéria, pode ter uma sepsemia, esse tipo de coisa. Eu acho que é perigoso, sim. Perfeito, Kleber, é nesse sentido mesmo. E hoje, apesar da gente ter avançado em várias questões em relação à higiene, burocracia, a gente ainda tem muitos riscos envolvidos com a transfusão de sangue. Hoje, por exemplo, a vigilância sanitária, ela está muito em cima, ela pega muito pesado com esses locais, com esses bancos de sangue, tá? Com o hemocentro. Eles trabalham num ritmo, pessoal, super certinho e mesmo assim a gente pode ter risco. Vamos pensar, por exemplo, né? Quem aqui já fez a transfusão deve lembrar que um dos passos é fazer uma entrevista. Você chega lá, faz o seu cadastro, aí eles vão, fazem uma entrevista e te perguntam um monte de coisa, né? Te pergunta se você viajou no último ano para fora do país, se você está fazendo algum tratamento, se você tem múltiplos parceiros sexuais, enfim, pergunta se você fez um exame invasivo, tomou vacina, eles te perguntam tudo. E além disso, eles também depois te triam lá para verificar os sinais vitais, né? E fazer alguns exames rápidos, como por exemplo, eles fazem na hora mesmo o teste do ferro para poder verificar quanto de ferro está no seu organismo e testes rápidos de DST, sífilis, HIV e por aí vai. Só que aí, gente, vamos pensar que tem doenças que a gente tem hoje, que essas doenças, elas têm um período para começar a reproduzir o micro-organismo e manifestar sintoma. Ou seja, tem uma janela imunológica, como, por exemplo, o HIV, que é a AIDS. Algumas pessoas, pessoal, que são contraídas com HIV, elas demoram anos e anos para manifestar sintoma e a doença começar a reproduzir. E aí, dentro desse período que teoricamente esse vírus aí tá meio que inativo, vai dar negativo lá no exame. Então, pensem comigo, uma pessoa que vai lá, às vezes está com uma doença tipo essa, doa sangue, eles vão fazer o teste, só que aí o teste vai dar negativo, porque está no período de janela. E aí outra pessoa recebe esse sangue. Tem o risco de ser infectada por vários tipos de doença, mesmo que faça testes e exames rápidos, tá? Então é por isso que qualquer paciente que recebe uma transfusão, depois de um tempo ele vai precisar repetir alguns exames. Alguém aqui já recebeu uma transfusão, gente? E nas Não. salas Não. teve pessoas que já recebeu, e aí essa aluna me falou, ai, professora, é verdade, então por isso que eu tive outros exames depois de um tempo. Mesmo que a gente tenha um bom ritmo de trabalho, tudo certinho, adequado, eu tenho um risco envolvido, tá? Bom, aí a gente tem hoje que a transfusão é feita, então, por meio dessas bolsas plásticas, né? Com o advento, com o surgimento do HIV, no meio da década de 20, mais ou menos, a gente teve uma interrupção muito grande das doações, né? Porque na época, gente, era um vírus desconhecido, igual a gente está vendo agora na pandemia, né, com o Covid-19. Era um vírus desconhecido, que eles não sabiam muito bem, né, o que isso ia impactar, e aí, com isso, as doações caíram drasticamente. E aí a gente teve diversas repercussões, né? Imagina, ficar com estoque zerado por muito tempo do banco de sangue. Como que as pessoas que precisarem iam fazer, né? E só fazendo um paralelo, gente, a gente está vendo também um impacto agora do Covid com várias outras doenças e tratamentos que foram interrompidos. Conforme vocês sabem agora, na fase mais restrita, e a gente está faz mais de um ano já na pandemia,
Tratamentos, por exemplo, eletivos de quimioterapia, cirurgias, tudo isso foi cancelado e atrasou muito. Aí vocês imaginem o impacto que isso vai ter para o paciente que estava lá esperando. Avanço do câncer, né? O câncer da pessoa começa a avançar porque não está fazendo tratamento, né? E o banco de sangue também caiu muito as doações. Então, o paciente que às vezes sofre um acidente ou que tem alguma doença que precisa de transfusão, não tem, porque não tem doação, né? E isso está muito sério. Bom, então, olha só, a gente sempre precisa de recrutamento de doadores. Então, se alguém aqui é doador de sangue, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo, eu sou doadora. E de vez em quando eles me mandam uma mensagem no meu celular falando assim: ah, estamos precisando do seu tipo de sangue, venha nos ajudar. Eles sempre, ou eles ligam, mandam mensagem. A gente sempre tem que usar de algum artifício para poder estimular essa população a doar, tá? Só para vocês terem uma ideia, gente, em outros locais, não é no Brasil isso, a doação, ela não é só voluntária. Eles dão um prêmio em dinheiro para quem doar, ou então algum bônus, alguma coisa para estimular eles a doarem. Agora, vocês imaginam se fosse assim no Brasil, se a gente pagasse para cada doação que fosse feita. A gente ia ter filas enormes, né, de doação e a gente não ia ter problema. Mas, né, não é nossa realidade. A nossa doação é voluntária, qualquer dia. Aqui tá como segunda-feira, porque geralmente é um dia mais tranquilo, tá? E a gente tem também a possibilidade de doar para uma pessoa específica, né? Então, você chega lá no Hemocentro e fala, ó, eu quero doar para o paciente tal que está internado, sei lá, na Santa Casa. A gente tem essa possibilidade. Eu vou passar mais rápido, gente, porque eu vou falar essa figurinha aqui, uma figura muito importante, tá? É a figura do guia de doação de sangue. Então, para cada grupo diferente do tipo sanguíneo, a gente pode doar para certo grupo e pode receber de acordo com certo grupo sanguíneo. A gente não tem o mesmo grupo sanguíneo, gente. Cada pessoa tem um grupo diferente. Como que isso é formado? Como que isso é deduzido? É de acordo com a fecundação lá dos gametas, então, do seu pai e da sua mãe, e aí com isso a gente vai ter a formação do nosso grupo sanguíneo, tá? Então, olha só que interessante, gente. Quem é do tipo O negativo? Tem alguém aqui da sala que é O negativo, que sabe que é O negativo? Tem, gente? Não? Eu nem sei meu tipo sanguíneo, professor. Mas é fácil de descobrir, tá? Se, por exemplo, é só chegar lá no Hemocentro que durante o processo lá da entrevista, da triagem, eles fazem rapidinho para você. Para ser honesto, professora, eu já tentei fazer a doação de sangue, sabe? Mas E por que não deu certo? pela forma que eu fui tratado. Nossa, você foi tratado mal? Eu achei que, eu não vou assim, dizer mal dessa forma, que eu acho que fica muito forte, mas eu achei que não fui muito bem esclarecido, sabe? Jura? Te juro por Deus, E porque eu foi tenho aqui muita. isso, aqui em Franca? Foi, no centro de Franca mesmo. Nossa. Porque não é segredo pra ninguém que eu sou gay, eu tenho meu parceiro e tudo mais. E ainda tem uma certa restrição em cima disso, né? E Uhum, quando a gente meio que revela isso, é, gera um pouco de desconforto. E se a pessoa não souber abordar a gente, que é um possível doador, uhum. é chato. E eu não, a pessoa não soube, né, me abordar e eu infelizmente desisti. Ah, então olha só que interessante isso. Ainda bem que você falou. Geralmente, pessoal, quem trabalha em hemocentro, até eu falei que estranhei, né, por conta disso, porque eles são muito acolhedores, eles costumam tratar muito bem, porque quase não tem doação, né? Só que tem um fator aqui que agora que está começando a mudar. A doação, pessoal, ela teoricamente é feita a partir das pessoas que têm 18 anos, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho disso.
E eu não sei se vocês sabiam, mas até pouquíssimo tempo atrás, tipo, há cerca de 2 anos, isso é uma coisa muito nova, pessoas homossexuais não podiam doar sangue, tá? Então, eles não podiam doar. Agora, isso que foi mudado com uma nova resolução, uma nova medida que isso foi mudada, que agora permitem a doação, tá? Só que, como vocês sabem, isso está muito estipulado pela nossa cultura, que é uma cultura preconceituosa, né, e por tudo mais, eles acreditavam que as pessoas homossexuais, eles tinham comportamentos de risco, acreditavam que tinham múltiplos parceiros, e aí com isso poderiam estar infectados e tudo mais. E essa é uma realidade que agora está mudando. É permitida a doação e vai fazer os mesmos testes que fazem qualquer pessoa, tá? Só que, infelizmente, gente, para mudar a cultura, mudar costume, isso é muito difícil. A gente está lutando para que isso aconteça muito rápido, né? Porque é muito importante a gente receber doação de qualquer tipo de pessoa, né? Então, infelizmente, Kleber, eu acho que aconteceu por conta disso. E ainda vai continuar acontecendo, tá? Então, infelizmente, por conta disso. Sim, eu imagino mesmo, sabe, professor, uma coisa que a senhora acabou de falar que acho que pega muito, né? É essa coisa de generalizar. Uhum, E eu acho isso muito, muito errado, porque a gente somos seres individuais, temos atitudes individuais, e é isso, né? Às vezes, o meu sangue poderia fazer diferença na vida de alguém, gente. sim, com Eu certeza. vivo falando, eu, e eu falo isso muito sério. Eu, em vida, precisei de transplante, e se em vida eu precisar doar, eu vou doar, e quando eu for dessa para melhor, doa tudo, porque quando eu precisei, graças a Deus, eu fui servido, e eu quero retribuir isso no dia de manhã. E eu penso isso na mesma coisa em questão de sangue, tá, professora? Mas por essa falta de acolhimento, essa falta de entendimento do profissional que me foi direcionado, eu infelizmente me senti assim muito frustrado em doar esse sangue. Não, eu imagino. Essa é uma realidade que a gente vai mudar depois de um tempo, eu acredito, né? Mas até lá, infelizmente, a gente fica meio que à mercê, né? Que sozinho a gente também não consegue fazer nada, né? Mas a gente vai tentando, na medida do possível, reverter isso, que isso também é muito importante, né? Para vocês dessa figura, então, é que para cada tipo de grupo sanguíneo a gente tem diferenciações. Então, olhem só, eu perguntei se alguém era do tipo O negativo, porque vejam bem na figura. Quem é O negativo pode doar para todos os grupos sanguíneos, pode doar para todo mundo. Só que, se precisar de sangue, essa pessoa só pode receber de quem for O negativo. Então, ele doa para todo mundo, só que ele só recebe se for do mesmo grupo sanguíneo, né? Então, e esse é um tipo super raro, viu, gente, de encontrar. Aí agora olhe o oposto. Quem for do tipo AB positivo, pode doar para só quem é AB positivo. Só que aí, se precisar de sangue, por exemplo, pode receber de todos os grupos sanguíneos. Então é o contrário. Ele doa só para um, só que recebe de todo mundo, né? Alguém aqui é AB positivo? Que lembra? Ou que não? Bom, eu não vou repassar certinho então aqui, gente, porque é só vocês entrarem de acordo com cada tabelinha, tá? Olhem só, quem é, por exemplo, do A positivo, doa para quem é A positivo e AB positivo e recebe de todos os As e todos os Os, tá? E aí, para cada grupo sanguíneo, a gente tem para quem que a gente doa e para quem que a gente recebe, ok? Eu vou mandar depois essa figura para vocês na aula. E, gente, agora eu vou apresentar aqui outra aulinha que eu mandei para vocês. Estão vendo? Sim. Ok. Sim,
Bom, pessoal, e aí então agora a gente vai falar sobre hemoterapia, o processo certinho, tá? A composição do sangue, então, eu já falei para vocês, a gente viu lá naquela aula de anemias, e agora a gente vai ver algumas indicações básicas aqui para a transfusão. Uma delas é a capacidade para transporte de oxigênio, para hemostasia, ou seja, o equilíbrio, né, do sangue, e para restaurar o volume sanguíneo. A gente tem um regulamento técnico, né, uma portaria que regula a nossa atuação, conforme aqui a legislação para atendimento. Então, a gente tem a portaria 158 do Ministério da Saúde, que vai redefinir e regular os procedimentos para hemoterapia. E a gente tem também a resolução do COFEN, número 511, que vai normatizar a atuação de enfermeiros e técnicos de enfermagem em hemoterapia, tá? E tem outra resolução que proíbe a prática de autohemoterapia por profissionais. O que é isso, gente? Seria você por si só tomar a decisão de, vou transfundir aquele paciente, aquele sangue, aquele hemocomponente para aquele paciente, né? Ou então utilizar um concentrado de hemácia por si só. Então, isso é proibido, tá? Gente, dentro de um hemocentro, ou então durante a transfusão, vocês imaginam qual que seria o dever de vocês? Que função que vocês teriam para atuar na hemoterapia, que é na transfusão? Que tipo de cuidado será que vocês têm que fazer como técnicos de enfermagem? Vocês imaginam? O cuidado com esse paciente que vai fazer a doação, a preparação dele, a gente afere os sinais vitais antes e depois da doação, esses tipos de cuidado? Isso, perfeito. A gente precisa ser muito minucioso, gente. Quem vai trabalhar em hemocentro ou então mesmo no hospital que seu paciente precisou de uma transfusão, precisa ter muito cuidado. Cuidado no sentido de rechecar várias vezes as informações, ver se é a mesma bolsa, é o mesmo grupo sanguíneo, checar algumas reações no paciente. Então, é um processo muito minucioso, tá? Eu não sei se alguém tem interesse de, às vezes, trabalhar em um hemocentro, tá? Eu vou trazer para vocês que é muito legal trabalhar em hemocentro, que é um processo, assim, que é tranquilo, teoricamente é de segunda a sexta, tem lugar que é de segunda a sábado, e ganha muito bem, viu, gente? Então, quem se interessar, é uma área muito legal aí para trabalhar. Bom, gente, agora vamos entrar em passo a passo aqui do processo de obtenção desse sangue, recepção e cadastro. Então, olhem só. É importante lembrar que no dia dessa doação, a pessoa tem que portar um documento de identidade, trazer escrito o nome e a data de nascimento, né? Dormir por pelo menos 6 horas. Vixe, aí que tá a questão. Será que tem como isso, gente? O que isso tem de diferença? Para que serve eu dormir com pelo menos 6 horas? O organismo tem que estar descansado, né? Porque se você não dorme 6 horas, você não descansa, você não está preparado. Você Exatamente. Eu acho, professora, só complementando o que a Elaine acabou de falar, que era aquela questão do estresse que a senhora já explicou. Exatamente, perfeito, Kleber. É isso mesmo, gente. Vocês, por exemplo, aqui, não só quem trabalha, mas eu não sei se vocês já ficaram um tempo com privação de sono, sem dormir por um tempo. Isso com certeza vai ter um impacto ali na nossa fisiologia aqui do corpo. Como que a gente vai ficar? A nossa atenção não vai ser a mesma, primeiro disso, né? O nosso corpo, ele tá sobrecarregado, ele tá fraco, porque o sono vai aliviar e fazer funcionar várias partes do nosso corpo. Então, deixar de dormir, não ter um sono adequado, isso com certeza vai interferir ali na bolsa que vai ser coletada de sangue. Então, por isso que eles pedem isso. Não ingerir bebida alcoólica na doação e vir alimentado. Só que é vir alimentado, assim, entre aspas, né? Você precisa vir alimentado com comidas leves. Não dá para você, por exemplo, acabar de comer uma feijoada e ir lá doar sangue, que também não pode.
Inclusive, gente, você precisa evitar comidas gordurosas durante 2 dias antes da doação. Então, se hoje é terça-feira, se eu comi uma feijoada e várias coisas gordurosas no domingo, eu não posso doar sangue hoje, tá? Porque tem um tempo até todas essas substâncias aí gordurosas saírem do meu sangue e ir embora. Por isso que eles pedem aí esse tempo. A idade, então, aqui é de 18 até 60, 69 anos, e o peso mínimo para doação de 50 quilos, aqui no caso das mulheres, tá? Dos homens é 51, se não me engano. E a gente chega, então, né, faz todo esse cadastro, aí tem uma pré-triagem, que é onde eles vão ver os seus sinais vitais, aqui o SSVV e o hematócrito. O hematócrito, pessoal, é a taxa, né, de ferro que eu vou ter dentro do meu organismo, que é esse teste aqui que eles vão furar o dedo. Teve um aluno, eu acho que não foi da turma de vocês, que me falou que doou sangue esses dias e que eles não fazem mais, eles não furam mais o dedo, que eles têm outro aparelhinho que já vê direto. Eu, sinceramente, não fui para poder ver como que é isso, tá? A última vez que eu doei, tinha que furar aqui e fazer tudo certinho. Bom, a triagem clínica, então, durante a entrevista, o que eles vão perguntar para esse paciente? As condições de saúde, então, os hábitos de vida, o intervalo entre as doações, isso é importante que tem que ser respeitado. A pessoa não pode doar, por exemplo, todo mês, né? Eu vou doar todo mês para eu pegar atestado e não ter que trabalhar. Não é bem assim. No caso, por exemplo, das mulheres, pessoal, só podem ser feitas 3 doações no ano, né? No máximo 3, que é de um intervalo mais ou menos aí de 4 meses cada um, né? Os homens, eu acho que são 4 doações no ano, se não me engano, tá? Bom, aí durante também essa obtenção aí do sangue, lá no processo do hemocentro, para quem, isso tudo eu tô falando para quem que vai doar, tá, gente? Chegou lá no hemocentro, quero doar sangue. Eles ainda dão um papelzinho, gente, para vocês confirmarem, por exemplo, se todas as informações que vocês deram, se são informações verdadeiras. Porque às vezes pode acontecer de, durante a entrevista, o enfermeiro ir lá e perguntar alguma coisa para você, você ficar com vergonha e na hora mentir. E aí, para não passar por, teoricamente, esse constrangimento, nesse papel você coloca lá que você não foi sincero, você vai passar pela doação normal, gente, vai coletar sua bolsa. Só que aí depois eles vão lá e vão ver, porque eles colocam um código de barra da sua bolsa nesse papelzinho. Aí eles leem lá que você não foi sincero e descartam essa bolsa. Porque pelo menos a pessoa, teoricamente, não passa pela vergonha, né? Mas, se possível, sempre ser sincero em todas as ações que a gente faz. Mas tem pessoas que não então eles dão esse recurso. Bom, durante, então, a coleta, é feita toda uma antisepsia na pele, nesse local, tá? É feita uma coleta por sistema fechado. Eu não sei se vocês estão vendo, mas essa bolsa é uma bolsa que já é acoplada por todo o sistema fechado. Lembra, por exemplo, gente, quando vocês aprenderam sobre sondagem vesical de demora, que a gente já tem que deixar todo o sistema já conectado, fechado, antes de inserir no paciente? Esse procedimento aqui é o mesmo, tá? E coleta cerca de 400 a 500 ml de sangue. Isso vai depender do peso do paciente. Professora, Pode falar. e a técnica usada, ela é estéril? Estéril? Isso. Não. É uma técnica limpa, tá? Só que aí eu não posso desconectar aqui essas vias do sistema fechado para evitar esses processos de infecção. Então, durante a coleta, não tem como a gente se paramentar de forma estéril. A gente... Pode falar. O que seria essa técnica limpa? É a técnica que a gente já utiliza em qualquer procedimento. Então, a coleta de sangue normal, por exemplo, que vocês vão ter. Um procedimento estéreo, pessoal, vai envolver toda uma paramentação diferente. Você não pode encostar, você tem que usar luva estéreo. O procedimento limpo é o procedimento que vocês vão usar em todos os procedimentos que vocês vão fazer. Tá? Então, usar luva, só que é a luva de procedimento comum.
utilizar o álcool para poder fazer a antisepsia da pele, né? Só que vocês não precisam utilizar um campo estéreo, nada estéreo, é isso que eu tô falando. Conseguiu entender, gente, mais ou menos? Sim. Sim? Tá ok. Bom, gente, então eu tava falando do volume de sangue que você colocava na bolsa, vai depender, então, dos pontos que o paciente tem, tá? Aí a gente tem os exames que são feitos, ó, a triagem do sistema ABO, que é o tipo sanguíneo, igual a fotinha que eu já tinha mostrado para vocês, tá? Fator RH, né? E é feito também uma triagem sorológica. Então, eles verificam doença de Chagas, sífilis, HIV, hepatites e várias outras doenças. Só que tem como a gente ver todas as doenças? Não. Então, e mesmo essas doenças que são verificadas, ainda a gente tem o perigo lá da janela imunológica, de dar um falso negativo. Então, por isso que a gente tem esses riscos. Bom, pessoal, na obtenção desses hemocomponentes, vocês estão vendo aqui nessa foto, tem várias máquinas especiais que fazem, né, todo o processamento dessas bolsas. Então, não dá para a gente deixar, por exemplo, essa bolsa lá fechada, parada, porque senão esse sangue vai coagular. Igual vocês vão ver muito na prática depois quando vocês trabalharem. Assim que vocês acabarem de coletar um sangue naqueles tubinhos, sabe aqueles tubinhos coloridinhos que vocês já devem ter visto? A gente precisa rapidamente levar aquilo para o laboratório, porque se ficar lá parado, vai coagular o sangue. Então, aqui a gente tem máquinas especiais que fazem todo esse processamento para evitar esse sangue, então, de coagular, tá? Professora, é naquela máquina ali que gira e que separa os negócios Essa, um do né? outro? Isso. Uhum. Não entendi. Você tá perguntando se gira, se separa? É nessa que faz aquela separação do plasma, esses negócios? Sim, essa mesmo. E eu não sei te falar a velocidade, como que ela funciona certinho, tá? Mas ela funciona lentamente, como se fosse homogeneizando esse sangue para evitar ele coagular, tá? Entendi. Aí, pessoal, eu vou trazer aqui para vocês que a gente tem, então, vários hemocomponentes. Olha, a gente pode ter, por exemplo, plasma rico em plaquetas, que é a transfusão de plaquetas. A gente pode ter o concentrado de hemácias, que é o sangue, que é a bolsa vermelhinha, que vocês já conhecem. A gente pode ter transfusão de glóbulo branco, enfim, eu vou mostrar. A máquina aqui que vocês estão vendo, gente, que chama coleta de hemocomponentes por aférese. É uma máquina especial que faz todo o processamento e separação do plasma e dos componentes do sangue. A plaqueta, por exemplo, passa por uma máquina muito parecida com essa, que fica aqui do lado já separando. Aí a gente tem aqui vários componentes, a conservação e a validade. Olhem só. No concentrado de hemácias, gente, que é a bolsa vermelhinha, que vocês já conhecem, para que é indicado? Né? Anemias, como por exemplo a gente viu, e hemorragias, né? Então, quando uma pessoa sofre um acidente ou qualquer tipo de processo, vai precisar de uma transfusão de concentrado de hemácias. A sua conservação é de 2 a 4 graus Celsius em uma geladeira específica para isso, tá? E a sua validade, ela dura de 21 a 42 dias. É lógico que isso na máquina correta, tá, gente? Não é parada, igual eu falei. Agora, os plaquetas, pessoal. As principais indicações. Quando será que uma pessoa vai precisar de uma transfusão de plaquetas? O que vocês imaginam? Pode ser anemia ou leucemia? Isso, perfeito. Lembra que a gente tem um tipo de anemia, gente, que tem uma destruição da medula? E aí, quando destrói medula, eu não tenho nem hemácia, nem plaqueta, nem glóbulo branco. Então, alguns tipos de anemia, com certeza, pode ser indicado aqui a transfusão, e outras condições, como, por exemplo, leucemia, quem está tratando, às vezes, de quimioterapia, né?
que aí tem a destruição de todas as células, e aí, às vezes, é indicado aqui a transfusão de plaquetas. Olhem só a conservação, gente, é de 2 graus Celsius, então é uma temperatura mais elevada. E ainda essa bolsa, ela fica sob agitação, ela fica se movimentando lá dentro da máquina, dentro da geladeira. Olha a validade, gente, de 3 a 5 dias, então dura muito menos do que o concentrado de hemácias. Mas aí vocês me perguntam, nossa, professora, se dura menos, não vai vencer? Gente, nada disso vence, tá? Sempre tá em muita falta essas bolsas, tá? Aí olhem aqui, agora o concentrado de granulócitos. Granulócitos, gente, são glóbulos brancos, tá? Então, posso ter a transfusão disso. Em quais indicações? A pessoa tem diminuição dos glóbulos brancos. Pode ser uma leucemia também, ou outras doenças que afetam o sistema imunológico, tá? A conservação é de 2 a 22 graus, só que olha a validade, gente, 24 horas. Ou seja, ela não fica mais de um dia guardada. E é muito difícil ter doação. Então, nunca vai vencer nenhuma dessas bolsas, tá? Eu vou fazer uma perguntinha agora para vocês. Vamos supor que vocês estão lá trabalhando na Santa Casa e o seu paciente vai precisar de uma transfusão de hemácias. Você acabou de tirar da geladeira, que estava a 3 graus. Você acabou de tirar e já vai colocar no paciente? O que vocês acham? Não. Não. Por quê, gente? O que vai acontecer se eu transfundir esse sangue a 3 graus aqui no começo no paciente? O que vocês acham que pode acontecer? Alguém tem alguma ideia? De um líquido gelado, né? Pode com certeza causar uma hipotermia nesse paciente. Então, eu preciso esperar um tempo, que já já eu vou falar para vocês esse tempo adequado para a gente esperar para essa bolsa entrar numa temperatura ambiente e aí sim a gente transfundir, tá? Bom, aí dentro desses processos, a gente tem ainda o processamento da máquina por irradiação, né, que é a separação dos componentes, teoricamente tirar esses micro-organismos e por aí vai. A gente tem outros derivados, tá? Eu não vou falar disso para vocês, que é mais específico. Olhem só, albumina, a gente tem também a transfusão de albumina, de imunoglobulina, que faz parte do sistema imunológico, né? E de alguns outros fatores, ó, fatores de coagulação. Tem jeito de transfundir tudo isso. Bom, avaliação da necessidade, então, de transfusão. Então, vocês acabaram de sair, então, da disciplina aí de cirúrgica. Olhem só. Aumento da incidência de infecção pós-operatória. Recorrência de lesões tumorais e retardo no processo de cicatrização. A partir de todos esses dados, gente, a gente tem que avaliar a possibilidade de transfundir ou não. Só lembrando que eu já falei para vocês que grandes cirurgias a gente já precisa fazer o planejamento das bolsas antes, né? Então, vocês já viram aí que, por exemplo, o concentrado de hemácias fica numa temperatura muito baixa, ele fica frio. Então, se eu já sei que a cirurgia vai acontecer em tal horário, eu já preciso fazer a programação antes, né? Já separar essas bolsas, para que na hora que for fazer a incisão cirúrgica, essa bolsa já esteja numa temperatura ambiente para eu conseguir transfundir, ok? Aí, olhem só, a transfusão no período cirúrgico. A gente precisa fazer toda uma avaliação pré-operatória, né? Então, revisar a história do paciente, a entrevista com os familiares, né? A gente precisa, dependendo do caso, fazer terapia adjuvante no pré-operatório, que são uso de medicações com o intuito de reduzir a necessidade de transfusão. Então, por exemplo, um Noripurum, para evitar a gente ter essa necessidade de transfundir.
E prevenção de sangramentos. Tem outras medicações que possibilitam isso, gente. Como, por exemplo, interromper um anticoagulante, se o paciente estiver usando, né? Antiagregantes plaquetários, uso de vitamina K, que também ajuda, e aí tudo mais. E a gente vai avaliar essa necessidade de transfusão no pós-operatório ou no intra, de acordo com a perda sanguínea, né? Então, a gente vai ver a temperatura do paciente, o monitor cardíaco, a pressão, a saturação, e a partir disso a gente vai verificar se vai ser necessário ou não. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim. Sim? Ok. Então, eu vou passar para vocês para outras indicações. Né? Não é só, pessoal, o fato do paciente estar com anemia ou ter perdido muito sangue que obrigatoriamente vai ser indicada a transfusão, tá? A gente tem, por exemplo, no concentrado, para cada concentrado de hemocomponente, a gente tem que fazer um exame específico. Vocês já conseguiram ver algum hemograma, gente, em mãos? Não sei se vocês já viram. Vocês já conseguiram ver um hemograma, que é um exame de sangue que mostra todos os componentes que a gente tem, né? E aí, assim, na frente tem o resultado, né? Só relembrando. Aí do lado tá escrito padrão de normalidade, que sempre tem dois, o de mulher e o de homem. Aí tá falando que mulher, por exemplo, tem que ficar acima de 13, homem acima de 14. Vocês já viram o hemograma, gente? Já. Já? Perfeito. Então, só relembrando isso, ele vai fazer, então, um exame de sangue para poder avaliar exatamente quanto que esse hemocomponente está em falta no corpo. As hemácias, no caso, né, que são os glóbulos vermelhos. Vai ver lá no hemograma. O HB, que é a hemoglobina desse paciente. Se, por exemplo, tiver acima de 10, geralmente não é indicado transfundir. Aí a gente vai ter outras opções de tratamento. Pode ser por meio de dieta, rica em ferro, em proteínas, ou pode ser, às vezes, uma medicação. Então, o Noripurum, por exemplo, para acelerar a produção de hemoglobina. Eu sei que se tiver, por exemplo, abaixo de 13, eu tô falando de 13, gente, que é o valor que eu lembro de cor, tá, do das mulheres. Se tiver abaixo de 13, eu sei que ela pode estar com anemia. Ok. Só que aí eu preciso verificar qual conduta que o médico vai tomar. Olhem só, então se esse valor estiver acima de 10, então se o HB dela tiver 11 ou 12, eu não vou transfundir. Eu posso ver outras opções. Se o HB, por exemplo, tiver entre 7 e 10, aí eu preciso analisar. Qual será que é a idade daquele meu paciente? É um idoso? É um bebê? Tenho que ver. Quais são os sinais e sintomas? É um paciente que está com muita fadiga, muita falta de ar? Não sei, preciso avaliar isso para poder verificar. É um paciente que está com hipóxia? O que é hipóxia, gente? Vocês lembram? Quem lembra o que é hipóxia? Não lembram? Professora, eu acho que posso ter errado, mas é falta de oxigênio? Perfeito, é isso mesmo. Falta de oxigenação. E aí eu preciso ver esse paciente. Será que ele está com, às vezes, cianose dos leitos umbiais? Lembra que vocês viram no caso, que são os dedos roxos? Boca roxa, né? Tá com fadiga? E é um idoso ou é um bebê? Então, aí eu, com certeza, o médico deve indicar uma transfusão. Aí, olha só. Se o HB tiver entre 6 a 7, pessoal, provavelmente vai ser indicada essa transfusão já direta, tá? Se eu tenho a possibilidade de passar uma medicação tipo Noripurum para acelerar a produção ou não, porque esse valor, gente, de hemoglobina é muito baixo. Então, não vai adiantar dar uma medicação ou com dieta nesse paciente, porque precisa de uma reposição rápida. E aí, só com a transfusão que isso vai ser indicado, ok? Tem só as plaquetas. As plaquetas também ficam nesse exame aí que eu falei para vocês, que é o hemograma, tá? Aí, se vocês já viram, ela fica geralmente lá embaixo.
vai estar lá plaqueta, sei lá, 200 mil plaquetas. Aí, olhem só, se tiver acima de 100 mil, então, não vai transfundir. Se tiver entre 50 a 100, a gente vai avaliar a possibilidade de transfundir, né? O risco de sangramento, a gente vai avaliar esse paciente. Se tiver abaixo de 50 mil, aí sim, com certeza, essa transfusão de plaqueta vai ser imediata, tá? Olha aqui a fotinha dela, gente. Ela é meio amarela, meio amarelo claro. Não sei se vocês já viram isso no hospital, né? Ou algo do tipo. Gente, vocês pararam o estágio também ou não? Vocês já tinham começado a fazer estágio, né? Diz a Wanda que até o momento vai ter normal. Ah, tá. Não, beleza. Vocês conseguiram ver isso já na Santa Casa, gente? Às vezes transfundir um sangue ou uma plaqueta? Eu ainda não vi, professora. Tá, não, Não ok. sei o restante da pessoa. Beleza. Então, a plaqueta, então, é mais ou menos desse jeitinho, tá? Para a transfusão, então, pessoal, sempre a gente vai ter a solicitação médica, tá? E nessa solicitação, que é a prescrição, a gente precisa checar várias e várias vezes, olhem só. A gente vai ver os dados desse paciente que vai receber, que é o receptor, a gente vai ver qual que é o hemocomponente, qual que é a modalidade de transfusão, então, por exemplo, se é uma transfusão programada, se é de rotina, se é algo de urgência, enfim, a gente vai ter que verificar isso. E a gente vai fazer uma coleta de uma amostra pré-transfusional. Mesmo que esse paciente chegue para você e fale assim, ó, enfermeira, eu sou do tipo O positivo, por exemplo. Mesmo assim, a gente vai coletar um tubinho, que é esse tubinho aqui, igual vocês estão vendo aqui na foto, que é uma amostra pré-transfusional, porque a gente vai checar de novo o grupo sanguíneo para poder comparar com a bolsa que ele vai receber, tá? Ah, e se for de urgência? Eles fazem isso muito rápido, tá, pessoal? Então, sempre vai ser coletado isso daqui. Aí, quais que são esses cuidados, então, que a gente vai ter? Sempre uma tripla checagem, gente. A gente vai olhar sempre a prescrição médica, a gente vai olhar tudo. Peraí, o médico pediu um concentrado de hemácias para o seu João da Silva, para ser corrido em 1 hora, né? Do tipo A tal, e é uma bolsa só, né? Aí a gente vai agora checar essa bolsa, né? Se é o mesmo grupo sanguíneo, a gente vai avaliar a bolsa mesmo para ver se tá tudo certo, às vezes tem alguma coisa rasgada, enfim. E a gente vai olhar um cartãozinho que também fica nessa bolsa. É uma checagem de várias coisas, pessoal. E uma coisa extremamente importante é que vocês vão fazer tudo isso e outra pessoa diferente também vai checar junto com você. Então, por exemplo, você foi lá, checou tudo, viu a prescrição médica, viu a bolsa, viu o cartão, e aí depois vem o enfermeiro, o seu supervisor do setor. E aí vai checar tudo com você, para ver se as informações estão corretas. 2 pessoas checando a mesma coisa. Aí deu tudo certo, cada um bate o seu carimbo e assinatura lá no local, e aí sim que você vai iniciar a sua transfusão, tá? Então, sempre 2 pessoas para conferir. E mesmo assim, gente, a gente tem problema, tá? Então, vê muito bem, pelo amor de Deus, isso, porque a transfusão é uma coisa muito séria. Seu paciente pode instabilizar e pode evoluir a óbito por conta de alguma informação que você viu na correria. Então, muito cuidado com isso. Olha aqui a carinha, então, dessa bolsa, né? Informações aqui. Logo embaixo dessa segunda, gente, desse negócio aqui, ó, que tá aqui, grupo sanguíneo bem grande, a letra bem grande do grupo sanguíneo que vai estar aqui. Aí você vai conferir com a prescrição do paciente para ver se está certo. Tem o código de barras, tem tudo. Porque se, por exemplo, acontecer qualquer reação nesse paciente e que você tenha tomado, por exemplo, todos os cuidados certinhos, eles vão rastrear essa bolsa depois no banco de sangue, para tentar saber por que aquele paciente passou mal, se você fez tudo certo. Doação é uma coisa, e transfusão é uma coisa muito burocrática, gente.
Então, eles rastreiam, eles fazem tudo. E aqui, só para vocês saberem, tem uma ficha também, que é o cartão do receptor. Então, a pessoa que vai receber vai identificar a bolsa, qual tipo sanguíneo recebeu, o volume, você vai assinar, outra pessoa vai assinar, e faz tudo isso muito certinho, tá? Os dados, gente, peritransfusionais que a gente vai ter aqui. Sei já para vocês que é a inspeção dessa bolsa, porque às vezes ela pode vir com alguma dobradura, furada, enfim. Eu preciso avaliar a integridade dessa bolsa que o paciente vai receber, tá? Atenção, então, especial na identificação desse paciente, já falei para vocês, né? Lembra que vocês aprenderam, gente, deve ser introdução à enfermagem, os certos da medicação. Na minha época eram 9 certos, só que agora já são 13. Vocês lembram dos certos da medicação, do procedimento? Sim. Aqui, pessoal, perfeito. A gente vai fazer isso com mais atenção ainda, tá? Então, sempre procurando identificar agora esses 13 certos. Dentro dos 13 certos, se vocês foi incluso validade certa, armazenamento. Então, por exemplo, inadequado de armazenagem, ou se tiver vencida, aí vocês têm que ver isso e não transfundir, tá? Seleção do equipo adequado. Gente, é qualquer equipo que a gente vai fazer essa transfusão? O que vocês acham? Vou pegar um equipo de medicação? Não, professor, acho que tem que ser um equipo adequado. Isso, perfeito. É uma equipe especial só para transfusão, gente. Então, por exemplo, igual vocês já devem ter visto que a gente tem o equipo da dieta, que é o equipo diferente, que é aquele azulzinho, aqui na transfusão de sangue também é outro tipo de equipo, tá? Então, olhem só o jeito que ele é. É uma equipe de retenção de coágulos, então, para evitar coagular, e ainda ele tem uma contagem de microgotas, então, olha o jeito que ele é especial. Exclusivo para isso, tá? Agora eu vou falar um pouquinho sobre alguns cuidados que vocês têm que ter durante essa transfusão. Gente, agora que isso é muito importante, vocês precisam saber de tudo isso. Além do que eu vou cobrar isso na prova, vocês têm que saber isso para a vida também de vocês, que é muito importante. Então, eu já estou avisando desde agora que isso aqui eu vou cobrar. Que tipos de cuidados então, o profissional da enfermagem tem que ter na transfusão? Olhem só. Evitar aquecimento dessa bolsa. Iniciar a transfusão em, no máximo, 30 minutos após o hemocomponente ser retirado da refrigeração. Então, a partir do momento que você tirou a bolsa da geladeira, você tem um tempo máximo para iniciar essa transfusão. Como a gente considera que a gente está em Franca, Ribeirão, que são locais quentes, eu oriento vocês a excluírem esse 30 e considerarem 20 minutos, tá? No máximo. Porque aqui é calor, gente. Então, essa bolsa, ela vai ficar em temperatura em ambiente mais rápido, né? Então, acabou de tirar da geladeira, deixa lá um pouquinho para dar uma esquentadinha, né? No máximo 20 minutos. Com 15 minutos já pode transfundir, tá? Considerar cada bolsa como uma transfusão diferente. Então, por exemplo, se o médico prescreveu 2 transfusões, sei lá, 2 bolsas, então você vai fazer a transfusão de uma, aí foi uma transfusão, depois a de outra, que vai ser outra transfusão, tá? Porque lembra que eu falei para vocês que cada uma dessas bolsas, ela é rastreada, tem um código de barra. Então, por isso que eu tenho que considerar cada passo como único, tá? Verificar sinais vitais antes de começar a transfusão e depois que terminar. A gente vai comparar se teve possíveis flutuações. Pode ter flutuação? Com certeza, gente. Vamos pensar que o paciente recebeu muito volume, ele está com excesso de volume sanguíneo. Com certeza a pressão arterial ou a frequência cardíaca vai ficar alterada depois no final. Então, por isso que a gente precisa ter esse padrão aí para comparar, tá?
extremamente importante isso daqui, gente. Acompanhamento direto nos primeiros 10 minutos de transfusão. Então, por exemplo, eu sei que você vai ficar responsável por uma ala da enfermaria que tem, sei lá, 15 pacientes. Você tem 15 pacientes para olhar. Só que um deles vai fazer uma transfusão. Então, pessoal, você vai ter que ficar lá de olho nesses pacientes nos primeiros 10 minutos que ele está recebendo. Porque é naquele momento que geralmente vai ter alguma reação. Então, você precisa ficar lá de olho direto nesse paciente. Não é só instalar, por exemplo, igual a gente vê que instala soro, instala medicação, instala, vai ali no corredor, vai falar com o outro, e aí você volta, fica ali de olho na porta. Não. Aqui você vai ficar primeiros 10 minutos diretamente. Aí depois, você pode ficar de observação, assim, mais indireta. Toda hora você tem que ir lá, de 5 em 5 minutos, tá? Outra coisa, gente, não adicionar qualquer substância aos hemocomponentes, ou então administrar no mesmo acesso venoso. Então, vamos supor que o seu paciente está com acesso, né, aqui no braço, e aí, sabe aquelas torneirinhas, ou então aquelas vias que, de repente, tem jeito de você fazer 3 coisas diferentes no mesmo acesso? Aqui, você não pode. Então, se naquela hora o seu paciente está recebendo sangue naquele acesso, e você às vezes precisar fazer uma medicação, você não pode fazer nesse mesmo acesso, tem que pegar outro, tá? A não ser que for soro fisiológico. O soro fisiológico, tudo bem, se for puro, tá? E se for em menor quantidade. Agora, se for qualquer outra substância, medicação, não pode ser na mesma hora, junto com a transfusão de sangue. Tudo bem? E mais, olhem só, o concentrado de hemácias, a sua infusão tem que ser de 60 a 120 minutos, tá? Geralmente, pessoal, é transfundido de 1 até 1h30, tá? E aqui tá falando máximo de 4 horas, mas eu nunca vi eles deixarem uma bolsa de sangue correndo em 4 horas, 3 horas, tá? Sempre de 1 hora, 1h30, mais ou menos, que é feita essa transfusão. Até mesmo porque se a gente pensar que esse paciente precisa de sangue rápido, não faz sentido demorar no máximo 4 horas para acabar essa transfusão, né? Plaquetas, olhem só, 30 minutos geralmente é transfundido, então é muito mais rápido. Plasma, a gente também tem esse tipo de infusão em 1 hora, né? E o concentrado de granulócitos. Granulócitos, só lembrando que são os glóbulos brancos, tá? Infusão em no máximo 4 horas. Então, para cada tipo de bolsa, eu tenho um tempo específico. O que mais vocês vão usar, gente, na prática? O concentrado de hemácias, que é a bolsa vermelhinha, e as plaquetas, que mais vocês vão ver, tá? Então, só relembrando que as hemácias a gente precisa esperar um tempo, então, até ela entrar em temperatura ambiente, cerca de 20 minutos, né? Vai infundir de 1 hora a 1h30. As plaquetas, 30 minutos. As plaquetas eu preciso esperar, gente, ela ficar quente? O que vocês acham? Professora, eu acho que não sei. Não, porque vocês lembram da temperatura que ela fica armazenada? Ela fica armazenada numa temperatura um pouquinho mais elevada, de 2, assim, de 10 até 22 graus, geralmente ela fica. Então, não tem a necessidade da gente esperar essa bolsa, teoricamente, entrar na temperatura ambiente. É lógico, gente, que vai do bom senso. Você tem que ver lá nessa geladeira que temperatura que vai estar. Então, se olhou lá, tá com, sei lá, 10 graus, então espera um pouco, tá? Todas essas geladeiras, gente, que armazena hemocomponentes, medicações, todas têm o termômetro já graduado na porta da geladeira. Na Santa Casa, com certeza tem isso. Eu imagino que vocês já devem ter visto. Inclusive, fica sempre alguém do plantão que monitora e escreve todas as variações de temperatura. De repente... Na Santa Casa Pode eu vi.
Na Santa Casa eu fiquei com a moça que ela faz medicação e ela faz a mesma coisa, só que é com insulina. Ela meio que verifica a temperatura e anota. Ah, então olhem só, eles fazem toda essa checagem como mecanismo ali para prevenir acontecer qualquer coisa, porque se tem uma variação da temperatura, às vezes ela estraga, porque pode acontecer de estragar a geladeira. E aí flutua a temperatura, dependendo do caso, gente, tem que jogar tudo fora que tem ali dentro. Então, por isso que eles precisam controlar isso certinho, tá? E aí você vai lá, olha qual temperatura estava, então, a geladeira que você tirou, e aí você vai verificando, vai monitorando quanto tempo que vai ser necessário esperar para essa temperatura ambiente, tá? Bem, gente? Bom, agora, então, eu vou falar para vocês outra coisa que é muito, muito, muito importante, que eu vou pedir também na prova e que vocês têm que saber para a vida de vocês, que são as reações transfusionais, ou seja, que tipo de reação, de efeito colateral esse paciente pode ter em uma transfusão. Olhem só, gente, essa daqui são as reações imediatas, ou seja, vão acontecer na hora que estiver transfundindo, tá? Não é depois que acabar, é na hora que estiver transfundindo. Essas reações podem ser imunológicas, ou seja, são reações que são provenientes da própria bolsa, que não são reações externas, que são reações da própria bolsa mesmo, reações imunológicas da pessoa. Pode acontecer uma reação febril, né? Que é quando o paciente fica com febre. Pode acontecer uma reação política, que é quando tem o rompimento desses hemocomponentes, tá, gente? Então, por exemplo, as hemácias se rompem. Eu posso ter urticárias, que são como se fossem umas feridinhas assim na pele. Reação anafilática. Vocês já ouviram falar desse nome, gente? Reação anafilática? Vocês imaginam o que pode ser? É a respeito do choque anafilático? Isso, o que é choque anafilático? É mais ou menos esse princípio aí mesmo. Alguém sabe, gente, o que é choque anafilático? Bom, é quando tem pessoas que ficam inchadas, né? E outras tampam a garganta. Isso. Então, reações anafiláticas, pessoal, são reações alérgicas sistêmicas no corpo todo. Então, teve uma reação alérgica tão forte que esse paciente pode até morrer por conta disso. Então, fechamento, por exemplo, de glote, da garganta, não consegue respirar, fica tudo inchado. Então, isso é uma reação alérgica intensa no corpo todo, que é a reação anafilática, tá? A gente também pode ter reações que não são imunológicas, ou seja, que não tem a ver, então, com essa parte da imunidade, da imunologia. Que são quais? Reação hemolítica física, então, por exemplo, hemolítica, eu já falei para vocês que é o rompimento, né, desse glóbulo vermelho, por exemplo. Aí, por conta, por exemplo, que você agitou aquela bolsa, os glóbulos se romperam. Isso pode acontecer. Se você mexer com muita força essa bolsa de sangue. Sobrecarga volêmica. O que é isso, gente? Quando o paciente tem um volume de sangue muito a mais do que ele precisa. Então, se ele receber muita transfusão, isso vai sobrecarregar o sistema dele. Ele vai ficar com sobrecarga de volume no sangue. E isso não pode acontecer. E aí, qual é o procedimento que faz, professora, se ele tiver um volume superior de sangue no corpo dele? Eu já vi pacientes que tiveram isso e eles têm um nome certinho. Isso fugiu agora da cabeça, eu vou lembrar. Mas que eles fazem, gente, a própria extração mesmo. Então, faz um acesso e deixa o sangue pingando lá. Deixa o sangue sair um pouco de volume. Ou então dá um diurético, às vezes, para eliminar mais volume. Tem que tirar esse volume que tá a mais, tá? Deixa eu lembrar se é exsanguinação. Deixa eu procurar aqui, exsanguinação. Porque tem, por exemplo, pessoas, gente, que
Tem, por exemplo, produção muito acelerada de hemoglobina. Tem gente que tem distúrbios de superprodução. E aí tem que fazer constantemente doações para meio que se livrar um pouco da carga sanguínea, sabe? É isso mesmo, gente. Acabei de procurar aqui. Hexasanguíneo-transfusão. Vou colocar até aqui no chat. Que é quando a gente precisa remover esse excesso de sangue, de volume, tá? Outro tipo de reação que esse paciente pode ter, gente. Hipotermia. Então, já até falei para vocês isso. Acaba de tirar a bolsa, então, da geladeira e vai lá e transfunde já direto no paciente. Isso, com certeza, pode dar ao paciente uma hipotermia. É o mesmo princípio, gente, que a gente aplica para qualquer outro líquido que a gente ingerir. Por exemplo, quando vocês bebem um líquido muito quente, uma sopa, sei lá, um chá, rapidamente vocês não ficam todo quente, parece que dá um suador na gente, né? É o mesmo princípio. Então, você tomou um líquido quente, seu corpo esquentou. Você usou um líquido frio direto ali no vaso sanguíneo, com certeza vai esfriar o seu corpo também. Outras complicações, são complicações metabólicas, então no sentido de alteração de pH do sangue, isso pode acontecer, né? E contaminações bacterianas que podem acontecer imediatamente após a transfusão. Então, o doador estava contaminado com uma bactéria e tá? E agora, pessoal, a gente tem reações tardias, ou seja, são reações que o paciente vai ter depois que acabar a transfusão, tá? Então, pode ser no mesmo dia que acabar a transfusão ou no dia seguinte, enfim, é depois que terminar essa transfusão. Que são reações imunológicas, né, que podem ser reações hemolíticas, igual eu falei para vocês, que é o rompimento desse glóbulo, enfim, pode acontecer de romper depois. Púrpura pós-transfusional, que é quando o paciente, por conta da sobrecarga, né, de hemocomponentes, ele fica, gente, até com uma coloração diferente. Ele fica mais vermelho, mais rosa, né? E a gente pode ter reações não imunológicas tardias. Então, por exemplo, a sobrecarga de ferro. Você transfundiu hoje um sangue para o paciente e logo amanhã o corpo vai perceber isso, vai ter uma produção a mais de ferro ali. Então, eu vou precisar fazer a exossanguínea transfusão. Eu posso ter também transmissão de doenças infecciosas. Isso a longo prazo, gente. Igual, por exemplo, o HIV que eu falei para vocês. Se o doador tiver qualquer tipo de doença que está na janela imunológica, que está no período que não está reproduzindo, a doença para quem recebeu vai aparecer só depois de um tempo. Por isso que tem que ter todo passo a passo para confirmar se o paciente, né, pode ter uma reação tanto imediata quanto tardia, tá? Ainda na linha dos sinais e sintomas das reações, gente, eu vou trazer para vocês alguns desses sinais que são imediatos, tá? Então, olhem só. Febre. Quando eleva a temperatura, né, você pode saber que isso é reação transfusional, é uma reação que não é esperada. Rubor facial, o que é rubor facial? Uma coloração avermelhada no rosto. Tá? Isso, perfeito. O rosto ficou vermelho. Prurido. O que é prurido, gente? Isso aí vocês têm que saber também, hein? Já ouviram? Não. Eu ia falar coceira, mas não é. É coceira. É coceira? É. Então tá certo. Então, isso também vocês têm que saber, que é uma terminologia importante para enfermagem, tá? Então, prurido, às vezes o paciente, na hora que você começa a transfundir, começa a ter coceira nos membros superiores, enfim, na barriga, né? Urticária, que são as petequias, como se fossem umas bolinhas que vão aparecendo no corpo, né?
Dor, esse paciente pode ter uma dor no tórax, ou uma dor lombar, ou então uma dor no local da infusão. Cefaleia, que é a dor de cabeça, esse paciente ainda pode ter alguns sintomas pulmonares, olhem só, como sibilos, que é quando o pulmão fica chiando, fica sibilando. Tosse, edema pulmonar, que é um inchaço no pulmão. O que mais que ele pode ter? Oligúria. O que é oligúria? Vocês estão tendo nefro, hein? Quem lembra o que é oligúria e anúria? Oligúria, pessoal, quando tem uma baixa produção de urina, tá? Quando tem baixo volume. E anúria é quando não tem urina, quando não apresenta nada de urina. Tá? Tudo bem? Tudo. Escuro, então outro sinal. Hipotensão, náuseas, vômitos, sangramento anormal. Então, se o seu paciente tiver alguns desses sintomas no momento da transfusão, o que vocês têm que fazer, gente? Se ele apresentar qualquer um desses sintomas. Relatar ao médico ou enfermeiro ali. O que mais? Antes de tudo, primeira coisa que você vai fazer, gente, sempre interromper a infusão. Então, o paciente apresentou qualquer um desses problemas aqui, febre, prurido, dor, hipotensão, náuseas ou vômitos, tem que parar na hora dessa infusão, tá? Porque o paciente vai piorar mais. Parou a infusão, o que mais vocês vão fazer? Manter esse acesso venoso. Então, deixa o acesso venoso lá, não precisa tirar. Você só vai interromper e tirar lá do acesso essa infusão. Aí, na hora, você já vai checar de novo essa prescrição, a etiqueta da bolsa e o cartão desse receptor. Então, você vai checar de novo as informações, porque pode ser que você tenha comido bola. E às vezes você não viu uma informação ali, só que aí deu tempo de você interromper, né, no momento antes de piorar. Então, vai correndo lá checar de novo. Depois, checou tudo de novo? Você fez tudo certinho? A bolsa estava certa, o paciente certo, né? Notificar a equipe médica, né? Checar os dados da bolsa do paciente novamente, só que você não vai desprezar essa bolsa, tá? Vai encaminhar para o serviço de hemoterapia, porque como eu falei para vocês, às vezes a bolsa teve algum problema, ou em uma componente teve algum problema que não passou ali batido nos exames de rotina. Então, vai levar de volta que o código de barra vai rastrear tudo, tá? Você vai coletar amostras de exame de sangue e de urina, às vezes o médico vai pedir para você coletar de novo uma amostra para confirmar, porque às vezes, lembra que eu falei para vocês daquela amostra antes de fazer a transfusão, aquele tubinho? Pode ser que o laboratório liberou o resultado errado, gente. Então, por isso que você vai ter que coletar às vezes de novo, depois que teve reação, tá? Tem paciente, pessoal, que fica com uma reação tão complicada que às vezes vai precisar até de suporte ventilatório. Então, por exemplo, você transfundiu no paciente um sangue que não era do mesmo grupo sanguíneo. E aí ele teve uma reação anafilática imediata. Então, fechou aqui a glote, não respirou, teve que entubar. E aí você vai ter que dar o suporte ventilatório para esse paciente. Gente, se isso acontecer com vocês, então por isso que eu estou falando desde agora. Cheque todas as informações. Porque erro de não ver que era do mesmo grupo sanguíneo, isso são erros que são fatais. Se isso acontecer, você pode ter certeza que você vai ser mandado embora, né? E se o paciente tiver complicação permanente, pode até ser cassado o seu corém. Então, cuidado com isso. Isso é responsabilidade de vocês, tá? Diante de algumas reações também, às vezes o médico passa uma medicação. Então, para depende qual tipo de reação que ele vai ter, tá? Tudo bem, gente? Tudo.
Ok. Então, ficar alerta sobre esses sinais. Se o paciente apresentou reações transfusionais imediatas, a primeira coisa, você vai interromper essa infusão, parar na hora, checar tudo de novo e notificar o médico, tá? Aí a gente tem a transfusão autóloga, que eu falei já para vocês, né? Que é tirar o sangue da própria pessoa, passar pelo processamento e depois voltar para essa pessoa. Ela é feita por meio de uma diluição, que é uma máquina, gente, que faz a filtragem já de tudo isso, igual vocês estão vendo aqui na foto, tá? Então, tem todo o processamento, tá? E depois esse sangue retorna para o paciente. E aí, durante... Diluição... Oi, desculpa, pode falar. Não, desculpa. A diluição é feita no soro fisiológico, professor? Sim, soro fisiológico, tá? A recuperação, então, no intraoperatório, pessoal, dependendo do caso, vai precisar de fazer a transfusão. Então, por isso que a gente tem que ficar com esses cuidados. Bom, era isso. Dúvidas agora? Não. Não? Muito bem. Tá ótimo, então. Pessoal, é o seguinte, então, eu vou passar para vocês, tá, esses conteúdos aqui. O conteúdo que foi gravado eu vou colocar no YouTube, e aí vocês podem ver de novo, quem precisar, tá? E aí eu vou passar também para vocês as perguntinhas que é para vocês responderem, tá? Essas perguntinhas vocês vão responder amanhã e podem me entregar até semana que vem. Vai me mandar a foto pelo WhatsApp, porque semana que vem a gente ainda vai estar no online. Então, vocês respondam as perguntas em dupla e aí depois vocês me mandam, ok? Tá certo. Eu vou mandar aqui tudo certinho no grupo para vocês. Então, gente,